Então vamos lá, uma introdução, alguns primeiros conceitos que você tem que ter em mente para ir quebrando, quem sabe, alguns mitos na sua mente, para criando um frame de pensamento para você seguir aí nessa jornada de empreendedorismo. O primeiro ponto que é preciso ressaltar é que empreender nada mais é do que resolver a dor de alguém, resolver um problema. Então, muitas vezes, você vai estar executando algum tipo de serviço, fazendo algum tipo de atividade e vai ver algum problema que talvez você não esteja atuando na hora, né? Talvez sua empresa não faça aquele serviço, ou talvez não exista nenhuma empresa que faça aquele tipo de serviço. Aí surgem as grandes oportunidades. Então, primeiro ponto é resolução de dor igual a empreender. Segundo ponto, essa fórmula aqui, ΔTN. O que é isso? Delta igual a T vezes N. Delta é o retorno financeiro que você tem das suas atividades. E isso é diretamente proporcional ao tamanho do problema que você resolve vezes o número de pessoas que têm aquele problema. Então você pode ter, por exemplo, um serviço altamente nichado, um serviço com valor agregado muito alto, porém poucas pessoas querem aquele tipo de serviço. Digamos, você presta serviço de reforma para condomínios de alto padrão, né, um serviço muito específico, por exemplo, de retrofit. Talvez você esteja com um nicho, né, bem pequeno, porém é um serviço que, via de regra, é um serviço de valores mais altos do que as reformas convencionais. Então você está trabalhando com um T grande. Ou você pode, por exemplo, trabalhar com reformas residenciais. Reformas residenciais, né, tendem a terem maior quantidade do que condominiais, né? Porque, por exemplo, num condomínio há várias residências. Então você tende a ter um N maior, né? E você pode ter ambos os fatores de forma alta, né? Enfim, o importante é você lembrar que o delta, seu retorno financeiro, é diretamente proporcional a esses dois fatores. Então, se você estiver tendo um retorno financeiro longe do que você ainda deseja, talvez você deva avaliar um desses dois fatores, né? Se você está atuando num nicho muito pequeno, que você não tenha espaço para crescimento, ou talvez você possa resolver um problema maior, agregar mais coisa dentro do seu serviço, né? Às vezes você está fazendo administração de obras, faz administração só da mão de obra, quem sabe você possa administrar o material também, quem sabe você possa fornecer os projetos, quem sabe você possa oferecer um manual de manutenção, enfim, de diversas formas você pode agregar cada vez mais, solucionar problemas cada vez maiores do seu cliente. E é importante a gente lembrar que empreender é servir. Empreender é servir. E servir várias pessoas. Né? Muita gente acha que empreender, a pessoa não tem chefe. Né? A gente vai até falar sobre os famosos mitos do empreendedorismo. Mas empreender é servir, gente. Empreender é servir clientes, né? Isso é a parte mais óbvia, né? De servir clientes, de atendê-los, de resolver o problema deles, de ter um bom atendimento desde a época de captação até a parte de pós-obra. E a ideia é sempre transformar aquele cliente num fã nosso para que ele possa indicar mais clientes. Então esse é o nosso objetivo principal, não é somente atender as expectativas, mas superar as expectativas de forma que ele torne praticamente comercial da sua empresa. Servir fornecedores também, então se você combina pagamentos, se você combina um certo contrato de prestação da outra parte, né? Você vai fazer, por exemplo, você vai entregar a obra num certo estágio para ir o pessoal da esquadria, enfim, você tem que servir os fornecedores também, porque a gente sabe que um ano, uma empresa, não é feita de uma obra só, então se você ou de um serviço só, né? Então, se você às vezes não tem um relacionamento bom com um fornecedor em um certo serviço, talvez no próximo aquele fornecedor não tenha a mesma vontade de fechar com você. Talvez ele passe um preço mais caro, talvez ele passe um preço mais caro pensando na dificuldade que é trabalhar contigo. Então, sirva bem os seus fornecedores que, né, temos fornecedores que estão com a gente há anos. Por quê? Por causa do bom relacionamento, por causa dessa questão de servir os fornecedores também. Servir a sociedade, né? Quando a gente presta serviço, a gente está de alguma forma colaborando com a sociedade, né? Então, se você vai fazer, por exemplo, um projeto de um prédio, né? De uma certa forma você está colaborando sim com a sociedade, visto que vai mudar o visual da cidade,
a segurança dos condomínios em volta, das casas em volta, dependem de um bom projeto, então servir bem a sociedade também. Servir funcionários, aí pode ser uma mudança de paradigma. A gente, como dono de empresa, a gente tem que dar uma boa estrutura para que os funcionários possam dar o melhor deles, e geralmente essa boa estrutura se reflete em 3 grandes pilares, né? Que é um ambiente de trabalho bom para se trabalhar, é o desafio de crescimento, as pessoas são movidas a desafios também, e talvez o item mais óbvio, remuneração. Também tem que ser remunerações adequadas ao cargo dos seus funcionários. E você tem que servi-los, tem que transformar essa estrutura, uma estrutura cada vez melhor, para que eles possam prestar serviço e poder estar cada vez mais motivados e crescendo dentro da sua empresa. E eles crescendo dentro da sua empresa cresce também. E sócios. Você também tem que prestar conta para os sócios, você tem que servi-los, você tem que ser um bom sócio caso você trabalhe em sociedade, você está cumprindo com as suas expectativas, vocês têm as expectativas bem alinhadas entre si, então servir é a palavra-chave para empreender, né? Servir, talvez no item mais óbvio, que é a resolução de problemas, servir clientes, mas também servir uma outra série de stakeholders, né? As partes interessadas, as partes envolvidas. E aqui eu quero colocar um ponto de atenção, que é caso você tenha um foco somente na renda. Talvez com esse foco você deixe de observar certas oportunidades. Porque quando a gente só está focado ali na remuneração, talvez questões que não vão trazer uma remuneração direta, mas vão trazer o bem-estar do cliente, nos passe batido. Então, às vezes, fazer um pouco mais de serviço, mesmo que talvez tenha um pequeno custo, mas vai transformar a satisfação do cliente em algo muito maior. E, lógico, você pode ter a noção financeira de que isso vai lhe trazer frutos, né? Aquele cliente bem satisfeito, ele vai te indicar para novos clientes. Mas o fato é que quando a gente está somente focado na renda, muitas vezes a gente deixa passar oportunidades. Então, tenha o foco de resolver problemas, resolver dores e, mais importante, servir todos esses envolvidos. E, para finalizar, algumas características que todo empreendedor tem que ter necessariamente: entusiasmo, humildade, ânimo e curiosidade. Isso porque a jornada de empreendedorismo é uma jornada de conhecimento, de aprendizado constante. Então, se você perde entusiasmo, você perde a energia ali de trabalhar no dia a dia. É necessária humildade para você ouvir os clientes, os funcionários. É muito importante, eu gosto de ressaltar aqui, ouvir os funcionários, porque muitas vezes eles que estão ali na linha de frente, eles conseguem trazer uma visão do campo de batalha que é necessário para você melhorar processos, melhorar a forma de atuação, a imagem da empresa. Então tem que ter humildade para ouvir as partes interessadas. Tem que ter ânimo, muito ligado com entusiasmo, e tem que ter curiosidade. Quando a gente é curioso, a gente nunca se dá por satisfeito, a gente pode ser grato, claro, por cada pequena evolução, mas a gente tem que ser curioso sempre de aproveitar novas oportunidades, ver como é que você pode estar solucionando novas dores, como é que você pode estar atingindo talvez públicos diferentes, ou aumentando a sua base de prospectos, aumentando a sua base de clientes. Então, curiosidade é fundamental. Então, aqui é uma pequena introdução de algumas características básicas que a gente tem que ter como empreendedor, e também talvez uma pequena mudança de paradigma. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre mudanças de pensamento, viradas de chave que você tem que ter, né? Sempre levando em consideração o fato de empreendedor é um cara que resolve problemas e principalmente está servindo pessoas. E as pessoas não se resumem somente aos clientes, mas todos aqueles que se envolvem, né, com a sua empresa, tá bom? Então, siga servindo.